O Planalto de Gizé é provavelmente o mais conhecido dos lugares antigos do planeta. Da Grande Pirâmide à Esfinge e além, a maioria provavelmente consegue fechar os olhos e imaginar isso. No entanto, esses monumentos não estão apenas entre os mais conhecidos da Terra, mas também estão entre os mais misteriosos. Apesar de séculos de estudo vigoroso, ainda não temos certeza de quem construiu essas coisas e por quê. 8 quilômetros a sudoeste do Planalto de Gizé, na antiga necrópole de Zawiet el-Aryan, existe um local que pode dar a peça que faltava no quebra-cabeça, um local que pode conter a chave para a compreensão de todos os maiores mistérios do Egito. Em maio de 1900, um arquiteto e egiptólogo italiano chamado Alessandro Barsanti estava conduzindo pesquisas em um local conhecido como Pirâmide de Camadas, em Zawiet el-Aryan. Barsanti trabalhou para o Serviço de Antiguidades Egípcias durante décadas, tornando-se famoso pela descoberta do túmulo de Akhenaton em 1891. E com a sua vasta experiência, rapidamente percebeu que a pirâmide de camadas não valia o seu tempo. Em 1900, era pouco mais que uma pilha de escombros e não era particularmente impressionante. Além disso, suas câmeras subterrâneas estavam inacabadas e desprovidas de quaisquer artefatos. Barsanti, como outros antes dele, passou a acreditar que o local nunca havia sido realmente uma pirâmide completa, mas sim uma pirâmide que foi iniciada e abandonada após a morte do rei que encomendou o projeto. Desanimado, Barsanti reuniu sua equipe com a intenção de retornar a Gizé e começar a procurar um novo projeto para prosseguir. Foi nessa viagem de volta que Barsanti acidentalmente tropeçou em algo incrível, algo que mudaria sua vida para sempre. Em vez de tomar a estrada habitual de regresso a Gizé ao longo da Horda do Deserto, Barsanti decidiu seguir um caminho menos utilizado ao longo de um planalto superior, que tinha uma vista deslumbrante do terreno em volta. Ao olhar para fora deste planalto, ele notou algo que chamou sua atenção. Cerca de 1,5 km ao norte da pirâmide de Camadas, parecia que o solo estava repleto de grandes fragmentos de granito, bem como do tipo de pó do granito que fica para trás quando as pedras são polidas durante a construção. Imediatamente, as implicações disso ficaram claras para Barsanti. Como ele registrou em suas anotações, imediatamente pensei que eles apontassem para o local de um campo onde haviam trabalhado os blocos e objetos móveis destinados a alguma grande tumba, e que essa tumba deveria ser escondida na vizinhança. Seria isso realmente possível? Perguntou-se Barsanti. Os egiptólogos vinham conduzindo estudos em Zawiet el-Aryan desde 1830, e nunca antes haviam registrado nada além da inexpressiva pirâmide de Camadas. Ele tinha que descobrir. Nas suas palavras, subi uma colina próxima para observar todo o local e de repente reconheci, ao sul da colina, os restos de um imenso edifício retangular cujas paredes mal se projetavam do terreno em volta. Os blocos de calcário ainda permaneciam no lugar, mas a maior parte dos outros estava espalhada aqui e ali em meio a aglomerados de calcário. Então estudei cuidadosamente o traçado do terreno e logo percebi, no centro do planalto, uma pequena depressão formando uma bacia e uma espécie de trincheira que vai de norte a sul. Acabei me convencendo de que estava na presença de um monumento desconhecido, grande o suficiente para fazer hesitar as cavadeiras comuns. Barsanti ficou tão intrigado com o potencial deste monumento desconhecido que correu para Gizé e reuniu uma equipe de 50 homens, retornando ao local misterioso no dia seguinte para conduzir uma exploração preliminar. Demorou apenas 2 dias para Barsanti perceber que sua intuição estava correta. Havia uma espécie de imenso edifício retangular, enterrado sob o solo. Quando começaram a escavar, Barsanti e sua equipe descobriram rapidamente que o suposto edifício retangular era, na verdade, um enorme poço construído em calcário e que descia profundamente na terra. Além disso, começaram a perceber que o poço não só tinha sido varrido pela areia do deserto, escondendo-o dos investigadores nas décadas anteriores à chegada de Barsanti, mas também intencionalmente preenchido como uma massa emaranhada de blocos de calcário, pesando 3 a 4 toneladas cada, jogado ao acaso em algum momento. Lentamente, Barsanti e sua equipe começaram o processo de remoção desses blocos, cavando cada vez mais fundo no poço. O trabalho foi lento e árduo, até que no dia 8 de dezembro eles descobriram algo que não só reacenderia sua motivação, mas mudaria instantaneamente toda a sua percepção do local. A 21 metros de profundidade, depararam-se com um grande bloco de granito rosa, que fazia parte da parede. Era diferente dos blocos de calcário que tinham descoberto até então. O granito rosa é muito mais valioso e muito mais difícil de trabalhar. Não era usado pelos antigos egípcios em nada, indicando a Barsanti que o local devia ser algo especial. Escavando mais, a equipe encontrou mais blocos de granito rosa conectados ao primeiro, até que, em fevereiro de 1905, descobriu um enorme bloco de granito rosa de 30 toneladas que parecia demarcar o fundo da cava, formando a base de uma espécie de pavimento. As décadas de experiência de Barsanti lhe disseram que aquele bloco era a descoberta que ele esperava.
Uma indicação, ele acreditava, da entrada para um mundo subterrâneo, certamente repleto de tumbas e tesouros incalculáveis. O que tornou essa possibilidade particularmente excitante para Barsanti foi o fato de, até então, ele não ter sido capaz de determinar quem tinha construído o misterioso poço. Durante a escavação, ele e sua equipe encontraram inúmeras inscrições esculpidas nas pedras que compunham o local. Estranhamente, Barsanti e outros egiptólogos em Gizé e no Cairo, a quem Barsanti tinha enviado esboços, não conseguiram decifrar o significado dessas inscrições, com os estudiosos discordando sobre o que significavam e a quem poderiam ser atribuídas. A cada nova inscrição descoberta, a polêmica crescia. Se, como acreditava Barsanti, houvesse câmaras subterrâneas sob o granito rosa, elas revelariam os criadores dessas inscrições? E que outros segredos eles poderiam guardar? Barsanti pretendia descobrir. E assim ele começou a tentar cavar abaixo do chão do poço, usando macacos e outras máquinas para mover o bloco de granito de 30 toneladas e espiar por baixo. Mas quando o fez, o que encontrou foi outro enorme bloco de granito e, abaixo dele, outro, depois outro, empilhados e cada um deles preso por uma ranhura ao bloco acima. Mas por que, perguntou-se Barsanti, por que se dar ao trabalho de empilhar granito rosa valioso como este sob a terra? Antes de poder responder essa pergunta, Barsanti e sua equipe fariam outra descoberta, que se revelaria a mais notável e enigmática de todo o local. Como escreveu Barsanti, enquanto essa busca continuava no lado norte, quase no centro do lado oeste, em 12 de março, descobriu um objeto de forma inteiramente nova. É uma grande cuba oval, feita de granito rosa, polida como um espelho, com 1,5 m de profundidade. Está esculpida em um dos blocos do pavimento que ocupa o fundo da cova. Esse tanque não só era incrível por si só, com suas laterais polidas semelhantes a espelhos e seu estranho formato oval. Mas, observou Barsanti, parecia que alguém no passado havia feito um grande esforço para protegê-lo. Nas suas palavras, tinham espalhado sobre a tampa uma camada de cal e sobre o cal uma camada espessa de argila bem espalhada, o que impedia totalmente o contato com outros blocos de calcário empilhados sobre ela. Regularmente no barro, lado a lado, de modo a envolver a forma preciosa como uma espécie de proteção isolante. Por que isso foi feito? Perguntou-se Barsanti. Que importância tinha a cuba que necessitava de tal proteção? Ele acreditava que a resposta deveria estar contida dentro da cuba. Não só tudo fora cuidadosamente protegido, como também era coberto por uma tampa bem ajustada, feita de granito igualmente polido e selada a cuba com gesso. Lentamente, Barsanti e sua equipe retiraram a tampa, mas quando a retiraram ficaram desapontados. Estava vazio, não continha artefatos, nenhum grande tesouro cuidadosamente protegido. Na verdade, não estava completamente vazio. Como registrou Barsanti, só notei que as paredes laterais eram revestidas com uma faixa preta de 10 centímetros de altura. Provavelmente é o depósito muito leve de algum líquido fechado na cuba como oferenda ou libação e que teria evaporado ao longo dos anos. Para Barsanti, esse estranho depósito negro revelava a natureza incomum da banheira. Coloca-se a hipótese de que este tanque fosse um sarcófago não utilizado, mas creio que não. O cuidado com que foi protegido prova que continha algo, e o depósito enegrecido indica a natureza desse conteúdo, a precaução de escondê-lo sob enorme massa de blocos caso estivesse vazio naquele momento. Estava claro que o mistério do fosso em Zoyed El Arian estava se aprofundando e Barsanti acreditava que precisava resolvê-lo. A escavação continuou até que Barsanti e sua equipe descobriram um enorme bloco de granito rosa, que se estendia de parede a parede diretamente no centro do poço, que pareceu a Barsanti ter sido colocado ali como uma espécie de rolha, no chão. O que isso significava, Barsanti tinha certeza. Nas suas palavras, esse enorme bloco em forma de cortiça certamente marcava a entrada dos apartamentos interiores, escondidos no subsolo. À medida que Barsanti continuava seu trabalho, sua busca por esses apartamentos internos, notícias de suas façanhas se espalharam por todo o Egito e pelo mundo da egiptologia. Muitos estavam céticos de que ele encontraria o que procurava, preferindo acreditar que Barsanti estava enganado, que estava perdendo o controle, que na verdade o poço em Zoyed El Arian era um pouco mais do que a fundação de uma pirâmide que nunca foi construída. Mas então, sem avisar, aconteceram duas coisas que pareciam apoiar a crença de Barsanti. Primeiro, no extremo norte do poço, Barsanti e sua equipe começaram a descobrir uma escada cuidadosamente acabada, que subia abruptamente para fora do poço. Este não era o tipo de escada criada para trabalhadores. Eram muito íngremes e muito bem acabadas, parecendo quase cerimoniais, do tipo que pode levar a apartamentos ou câmaras internas. A seguir, algo ainda mais incrível aconteceu. Em 31 de março de 1905, ocorreu uma terrível tempestade que bombardeou o deserto com chuvas torrenciais e encheu o poço com mais de 3 metros de água. Incrivelmente, algumas horas depois da tempestade, o nível da água no poço caiu abruptamente 1 metro. Certamente, afirmou Barsanti, isso deveria ser porque a água estava vazando para algum tipo de câmara subterrânea.
para os apartamentos escondidos que ele acreditava estarem esperando para serem encontrados sob o poço. Essa era toda a prova que Barsanti precisava para validar sua crença, e ele prometeu redobrar seus esforços, quase chegando à loucura com o desejo de descobrir o que havia por trás. Imediatamente, ele e sua equipe começaram a rasgar o piso de granito rosa do poço, tentando cavar a pedra até o chão. Mas isso provou ser extremamente difícil. Os blocos eram enormes e pesados e, pior ainda, selados com uma argamassa forte. Além disso, eles estavam interligados como um quebra-cabeça, e mover um deles significava mexer com todo o conjunto. No final de 1906, ainda sem ter encontrado o que havia sob o poço em Zoyet El Arian, Barsanti ficou sem dinheiro, forçando-o a encerrar o trabalho e mandar sua equipe para casa. Mas ele não desistiria. Durante anos, ele procurou financiamento adicional, afirmando a todos aqueles que quisessem ouvir que ele estava à beira de uma descoberta surpreendente. Finalmente, em 1911, recebeu financiamento e, quase 5 anos depois de sua partida, voltou para retomar as escavações. Desta vez, Barsanti não agiu levianamente, ordenando a sua equipe que removesse violentamente os blocos de calcário que compunham a extremidade leste da cava, cavando um túnel que permitiria a remoção mais fácil do piso do granito rosa. Entre o peso dos blocos, a argamassa de cimento e o padrão interligado, o trabalho foi mais difícil que sua equipe já havia realizado. Mas para Barsanti, isso apenas provou seu ponto de vista. Certamente, quem quer que tenha construído o local fez um grande esforço para tornar os blocos do chão imóveis, porque eles deveriam esconder o esconderijo. Certamente, os construtores tomaram muito cuidado para proteger alguma coisa. Infelizmente, o trabalho foi tão difícil que, novamente, Barsanti ficou sem dinheiro antes de poder resolver o mistério. Pela segunda vez, ele teria que viajar pelo mundo em busca de um novo benfeitor. Mas antes que ele pudesse encontrar um, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, fechando os locais do Egito para futuras explorações. Então, em 1917, Barsanti morreu inesperadamente aos 59 anos. Em vez de continuar o trabalho de Barsanti, os egiptólogos simplesmente se esqueceram do local, deixando sem solução o mistério de que havia por baixo dele. Com o passar das décadas, o poço foi enchendo lentamente de areia, ignorado até a década de 50, quando o local foi escolhido como cenário para o filme A Terra dos Faraós, de 1954. Para a preparação para o filme, a areia foi retirada do poço e ele ficou com a mesma aparência de quando foi construído. Isso proporcionou a oportunidade de tirar fotos e vídeos impressionantes do local pela primeira vez. Intrigados com as incríveis cenas apresentadas no filme, 2 estudiosos italianos, Vito Maragioglio e Celeste Rinaldi, decidiram ir ao local e investigar mais a fundo. Munidos das notas originais de Barsanti, o objetivo seria finalmente continuar seu trabalho. No entanto, quando chegaram no início da década de 60, descobriram que novamente o poço tinha começado a encher-se de areia, que teria que ser removida antes de qualquer estudo sério ser iniciado. Consequentemente, o que eles poderiam alcançar no curto período de tempo no local era limitado. Como escreveram num relatório sobre seu trabalho, nossas pesquisas e escavações só poderiam ser superficiais e nos permitiriam determinar apenas alguns detalhes da superestrutura rudimentar. A razão pela qual não puderam ir mais longe foi que, em 1964, o acesso ao local foi subitamente restringido pelo governo egípcio, que inesperadamente escolheu Zoyet El Arian como local para uma nova base militar. Maragioglio e Rinaldi foram rapidamente expulsos e os pesquisadores nunca mais dariam uma olhada no misterioso fosso, cujos segredos se perderam em meio a bangalôs militares. A questão é, por que os militares egípcios escolheram Zoyet El Arian como base e restringiram o acesso a um local tão misterioso, exatamente no momento em que o interesse pelo seu mistério era renovado? É claro que hoje muitos egiptólogos tradicionais afirmam que não há mistério a ser resolvido e que o local em Zoyet El Arian nada mais é do que uma pirâmide inacabada. O seu enorme poço simplesmente os restos de uma fundação iniciada para essa pirâmide. Eles não se incomodam com a restrição do acesso, porque acreditam que não há mais nada para investigar. No entanto, tal como muitas das proclamações dos principais egiptólogos, a afirmação de que o lugar em Zoyet El Arian é simplesmente uma pirâmide inacabada é um argumento com poucas provas e muitas lacunas óbvias. Para começar, a única pessoa que examinou oficialmente o local pessoalmente, Alessandro Barsanti, que, lembre-se, era um respeitado egiptólogo com décadas de experiência, declarou explicitamente que não acreditava que se tratasse de uma pirâmide inacabada. Pode-se perguntar de onde veio a ideia de que se tratava de uma pirâmide inacabada. Veio mesmo, senão da pessoa que realmente o examina. Mas há mais do que isso. Se o poço era apenas a base de uma pirâmide, por que o seu piso era feito de enormes blocos de granito entrelaçados, unidos por uma argamassa forte, como um quebra-cabeça interligado projetado para impedir sua remoção? Por que se dar ao trabalho de construir um piso tão surpreendente e complexo se o poço seria apenas preenchido com calcário, como parte da fundação de uma pirâmide? Além disso, por que usar granito rosa em primeiro lugar? Como já foi dito, o granito rosa era extremamente valioso e notoriamente difícil de trabalhar.
Além disso, para chegar em Zoyet El Arian, o granito rosa teria que ser trazido de uma pedreira em Assuão, a cerca de 930 quilômetros de distância, flutuado pelo Nilo em enormes barcaças e depois arrastado durante quilômetros pela areia para chegar ao local. Isso parece uma incrível perda de tempo, esforço e dinheiro para algo que iria ser enterrado. Se o poço fosse uma fundação piramidal, por que não usar calcário? Há também a questão das inscrições encontradas no local. Se realmente não há mais nada para investigar, então por que até hoje os egiptólogos são incapazes de formar um consenso sobre o significado das inscrições e de onde elas vieram? E a cuba oval, a coisa mais misteriosa de todas que Barsante encontrou durante seu trabalho no local? Se o poço era uma fundação piramidal, então para que servia esse tanque finalmente trabalhado? Por que foi esculpido de forma tão complexa em forma oval, que é muito mais difícil de construir do que um retângulo, polido como um espelho, como uma tampa perfeitamente ajustada, se no fim seria coberto? E por que ter tanto cuidado em protegê-lo com cal e argila e embuti-lo em blocos interligados do piso para evitar sua remoção? Além disso, qual foi o resíduo preto que Barsante descobriu nele? O que essa banheira misteriosa continha? No seu conjunto, é claro que a afirmação de que o fosso em Zoyet El Arian é simplesmente uma pirâmide inacabada é, na melhor das hipóteses, suspeita e, na pior das hipóteses, completamente errada. Em ambos os casos, o que está claro é que permanece um grande mistério. Então, qual foi o buraco em Zoyet El Arian? Nos tempos modernos, alguns começaram a fornecer uma resposta, e ela começa a 8 km de distância, no Planalto de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé permanece até hoje como um dos maiores mistérios da Terra. Apesar de séculos de investigação, os cientistas ainda não têm a certeza de como foi construída ou da sua finalidade. A sabedoria convencional diz que foi construída como um túmulo para o faraó Khufu, da quarta dinastia, mas muitos apontaram que lhe faltam as características que definem outros túmulos de todo o Egito. Nenhum resto humano foi encontrado dentro dele, nem quaisquer artefatos, joias ou arte, ou os utensílios domésticos com os quais um faraó sepultado seria enterrado para uso na vida após a morte. Como existem essas lacunas na ideia da Grande Pirâmide como um túmulo, muitas outras teorias surgiram ao longo dos anos explicando seu propósito, desde um templo astrológico até um local para armazenar grãos e muito mais. Uma das teorias mais surpreendentes surgiu na década de 60, graças a um homem chamado Edward Kunkel. Em 1962, Kunkel publicou um livro intitulado A Bomba do Faraó, que abalou o mundo da egiptologia. Nele, ele argumentou que as passagens e câmaras dentro e abaixo da Grande Pirâmide eram os condutores e reservatórios de uma bomba d'água gigante que teria sido usada para enviar água para o deserto e irrigar a terra. De acordo com Kunkel, a pirâmide de verdade continha as duas bombas, uma subterrânea, representada pela misteriosa câmara subterrânea da pirâmide, e outra acima do solo, nas câmaras intermediária e superior. Juntos, eles criariam dois riachos que sairiam da pirâmide através dos poços nos lados norte e sul. Não é de se surpreender que o trabalho de Kunkel tenha causado grande ceticismo, não apenas por parte dos egiptólogos, que rejeitaram completamente a teoria, mas também por parte dos engenheiros, que salientaram que o projeto de Kunkel teria exigido a criação de um vácuo, uma série de válvulas e algum tipo de combustível e câmara de combustão para acionar a bomba. No entanto, não sujeitos às mesmas restrições da egiptologia convencional, muitos engenheiros começaram a olhar mais de perto para o trabalho de Kunkel, percebendo que não era totalmente desprovido de mérito. Embora o projeto de duas bombas de Kunkel provavelmente não fosse possível, alguns engenheiros notaram que uma bomba de pressão poderia realmente fazer sentido. Uma bomba de pressão é um dispositivo simples usado durante séculos para mover a água de um reservatório para outro lugar usando duas partes móveis e a força da gravidade. Será que os construtores da Grande Pirâmide poderiam realmente ter criado uma bomba de pressão em escala tão grande? Com a possibilidade estabelecida, outros pesquisadores e estudiosos aderiram à ideia, projetando um layout teórico no qual a Grande Pirâmide era alimentada com água do rio Nilo Ocidental e do vizinho Lago Moeres, cada um deles situado em uma altitude mais elevada, tornando-os, de acordo com os pesquisadores, as fontes perfeitas para um sistema de água alimentado por gravidade no Planalto de Gizé. Alguns até acreditavam que o muro de contenção que já rodeou o complexo da pirâmide poderia ter sido um aterro para um reservatório no local. À medida que mais e mais pessoas passaram a acreditar que a Grande Pirâmide poderia realmente ter sido uma enorme bomba de água antiga, foram apoiadas por um argumento simples e abrangente: a economia. Pense nisso. A Grande Pirâmide é composta por 2,3 milhões de blocos, cada um pesando entre 25 e 80 toneladas, o que significa que se os trabalhadores movimentassem e colocassem 12 blocos por hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a construção levaria 20 anos. Mais do que isso, estima-se que, ajustada aos valores modernos em dólares, a pirâmide teria custado mais de 5 bilhões de dólares para ser criada. Simplesmente, por que se dar a todo esse trabalho e a todas essas despesas apenas para construir uma tumba?
Obviamente, os faraós egípcios tinham mais margem de manobra do que os líderes modernos, eleitos democraticamente, mas não estavam totalmente desvinculados das realidades das finanças e da economia. Não faria mais sentido ter todo esse trabalho por algo que proporcionasse um maior retorno do investimento, como, digamos, uma bomba de água que lhe permitiria irrigar a sua civilização e alimentar o seu povo? Aqui, devemos dar um passo para trás para chegar ao ponto. Se a Grande Pirâmide era realmente uma enorme bomba d'água, então ela devia estar bombeando água para algum lugar. Foi aí que alguns ligaram os pontos e regressaram ao misterioso poço de Zoyet el-Arian. Eles acreditaram que o local não era uma pirâmide inacabada, mas um local de escoamento da água bombeada pela Grande Pirâmide, o poço gigante projetado como um reservatório para a água bombeada de baixo para cima. Eles olham para a banheira oval e como ela foi hermeticamente fechada com argila e cal e teorizam que talvez tenha sido daí que a água subiu. Talvez tenha sido selado no momento em que a bomba não estava mais em uso para evitar vazamentos. O poço acabou sendo preenchido com uma massa emaranhada de blocos de calcário e, posteriormente, como se estivesse enterrando uma nascente. Lembre-se, quando Barsante limpou esses blocos, a água de uma tempestade torrencial penetrou no solo. Barsante pensou que isso se devia à presença de compartimentos escondidos, mas talvez na verdade fosse devido à água que escoava para um sistema de água subterrâneo não utilizado. Poderiam os antigos realmente ter construído um sistema de irrigação subterrâneo impulsionado por uma poderosa bomba que se estendia até Zoyet el-Arian e atravessava o Egito? Nos tempos modernos, a pesquisa sobre o assunto continuou e, de fato, a ciência está começando a revelar que ela poderia muito além do bombeamento de água para irrigação. No início de 99, um engenheiro naval chamado John Cadman estava examinando as prateleiras de uma livraria quando se deparou com uma cópia antiga e empoeirada de um livro muito incomum, escrito por Edward Kunkel, intitulado A Bomba do Faraó. Como especialista em hidráulica, o livro intrigou Cadman, e ele o comprou e levou para casa. Quando começou a lê-lo mais de perto, percebeu rapidamente que a ideia de Kunkel não era tão ridícula como ele inicialmente supôs. Querendo saber mais, Cadman começou a aprender tudo o que podia sobre a Grande Pirâmide. Quase imediatamente, o que ele descobriu o cativou. A câmara subterrânea da Grande Pirâmide, ele percebeu, parecia estranhamente com o layout de uma bomba de pressão. Ele levou sua pesquisa mais longe, notando pelas fotografias que a câmara subterrânea apresentava sinais óbvios de danos causados pela água, especialmente no teto, onde eram evidentes sinais de cavitação, causada por bolhas de gás na água devido à agitação violenta, bem como claros danos causados pelas ondas de compressão que o atingem. Em outras palavras, não se tratava apenas do fato de a câmara subterrânea poder funcionar como uma bomba d'água, mas, de acordo com os olhos treinados de Cadman, parecia que tinha funcionado como tal. Neste ponto, Cadman sabia o que tinha que fazer. Ele deveria aproveitar seus anos de experiência com hidráulica e criar seu próprio modelo em escala da pirâmide e sua câmara subterrânea, para ver se realmente funcionaria como uma bomba d'água. Em julho de 99, ele construiu seu primeiro modelo, usando um rio próximo como um reservatório. Infelizmente, o modelo não funcionou, primeiro vazando, depois rachando e não conseguindo bombear água como ele esperava. Mas Cadman não desistiria tão facilmente. Ele construiu outro modelo, depois outro, e ambos tiveram o mesmo destino do primeiro. Mas na quarta tentativa, ele acertou tudo e, para a alegria de Cadman, sua bomba funcionou. Isso provou a Cadman, sem sombra de dúvida, que a Grande Pirâmide poderia ter funcionado como uma bomba d'água gigante. E que certamente isso não foi por acidente. Estava claro, afirmou ele, que os criadores da câmara subterrânea da Grande Pirâmide sabiam exatamente o que estavam fazendo. Este foi o avanço que os discípulos do trabalho original de Edward Kunkel na década de 60 esperavam, a prova tangível de que uma bomba de água da Grande Pirâmide era mais do que apenas especulação. E, no entanto, à medida que Cadman continuou sua investigação, os resultados tornaram-se ainda mais alucinantes e, de fato, foram muito além do mero bombeamento de água. Tendo provado que a câmara subterrânea da Grande Pirâmide poderia funcionar como uma bomba d'água, Cadman construiu um modelo novo e maior e o envolveu em concreto para simular os efeitos da bomba operando no subsolo. Ele mudou o modelo que pesava mais de 500 quilos para um riacho sazonal, como um lago servindo de reservatório. Quando este modelo começou a funcionar, Cadman percebeu imediatamente algo que o chocou. Envolta em concreto, a bomba estava criando uma onda de compressão vertical, uma batida recorrente semelhante a um batimento cardíaco que podia ser sentida no chão a 6 metros de distância e ouvida a mais de 30 metros de distância. Cadman percebeu que o que havia construído ia muito além de apenas uma bomba d'água. Por causa das ondas poderosas que gerou, Cadman rebatizou o dispositivo de gerador de pulsos. Na verdade, isso mudou tudo. Se a câmara subterrânea da Grande Pirâmide estivesse gerando ondas de pulso, essas ondas teriam se movido através das câmaras superiores e passagens de granito da pirâmide e, devido às propriedades reflexivas do granito, criado ionização na atmosfera, produzindo na verdade um campo elétrico. Simplificando, os pulsos criados pela bomba subterrânea teriam interagido com o granito da pirâmide para produzir eletricidade.
Parecia que Cadman não só tinha provado que a Grande Pirâmide poderia funcionar como uma bomba de água para movimentar a água ao redor do Egito para irrigação, mas também uma bomba que poderia realmente criar eletricidade nos tempos antigos. Isso poderia ser realmente possível? É claro que quem já assistiu esse canal saberá que a ideia da Grande Pirâmide como um gerador elétrico não começou com John Cadman. Na verdade, já na virada do século XX, apareceu com destaque na obra do famoso inventor Nikola Tesla. Se você não está familiarizado com a grandeza de Tesla, assista ao nosso vídeo completo sobre as invenções secretas de Tesla, que foram perdidas ou censuradas. Mas embora muitos de vocês já estejam cientes do trabalho de Tesla, talvez não estejam cientes da sua obsessão pelo Antigo Egito, e especificamente pelas pirâmides, que ele estudou detalhadamente, escreveu sobre e incorporou em seu trabalho. Considere que, em 1905, Tesla registrou uma patente intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através de um Meio Natural, que continha o projeto de algo chamado Pirâmide Eletromagnética de Tesla. Complementando a sua genialidade com o que aprendera sobre o Antigo Egito, a sua ideia era utilizar uma enorme estrutura semelhante a uma pirâmide para projetar energia para o céu, onde poderia então ser aproveitada por receptores individuais em todo o mundo. Curiosamente, Tesla realmente construiu um modelo de sua pirâmide eletromagnética conhecida como Torre Wardenclyffe, uma estrutura de 187 pés de altura coberta por uma cúpula de metal condutor de 55 toneladas. Infelizmente, antes que pudesse provar conclusivamente que seu modelo poderia gerar energia, Tesla perdeu o financiamento e o projeto foi abandonado. E no entanto, embora o trabalho de Tesla sobre pirâmides eletromagnéticas tenha desaparecido, a ideia não desapareceu. Graças a Tesla, muitos começaram a olhar para a Grande Pirâmide com novos olhos, e especificamente para sua composição original, coberta por blocos de calcário tufo branco, conhecidos pelas suas propriedades isolantes incomparáveis, e os seus túneis e câmaras por baixo revestidos com granito, um conhecido condutor elétrico. Simplesmente esse teria sido o layout perfeito se a intenção fosse criar e utilizar eletricidade. Pequenos canais de granito de condutividade elétrica cercados por isolamento, não muito diferentes dos fios de cobre envoltos em borracha nos dispositivos eletrônicos modernos. Além disso, sabe-se que a Grande Pirâmide foi originalmente coberta por uma pedra angular de ouro, um dos materiais mais eletricamente condutores da Terra. Semelhante à forma como a Torre Wardenclyffe de Tesla foi coberta por uma bola de metal de 55 toneladas. Em outras palavras, se a Grande Pirâmide foi concebida para funcionar com eletricidade, os seus construtores não o poderiam ter feito melhor e, se não fosse bem, numa coincidência histórica, encontraram acidentalmente o projeto perfeito. Na verdade, a evidência era tão sugestiva de que a ideia continuou a desenvolver-se aos tempos modernos. Christopher Dunn é um engenheiro mecânico que trabalhou durante mais de meio século nos mais altos níveis da produção aeroespacial. Na década de 70, Dunn começou a desenvolver interesse pelos mistérios da Grande Pirâmide de Gizé. Ao mesmo tempo que trabalhava na indústria aeroespacial, ele começou a passar seu tempo livre pesquisando a Grande Pirâmide do ponto de vista da engenharia mecânica. Lenta, mas seguramente, ele chegou à conclusão de que havia mais na pirâmide do que parecia. Nas suas palavras, cheguei à conclusão de que com tal investimento de recursos e a extrema precisão que foi trabalhado no edifício, era um edifício que funcionava como uma máquina e a máquina era utilizada para aproveitar a energia da Terra. Fui inspirado a pesquisar e descobrir como essa máquina funcionava. Durante mais de 20 anos, ele conduziu essa pesquisa, tornando-se um especialista proeminente no assunto, publicando dezenas de artigos e aparecendo como uma voz confiável na televisão convencional. Em 1998, um ano antes dos lendários experimentos de John Cadman, que comprovaram a capacidade elétrica da Grande Pirâmide, Dunn finalmente publicou seu trabalho seminal. Intitulado A Usina Elétrica de Gizé, o livro descreveu meticulosamente um sistema no qual a Grande Pirâmide extraía a energia sísmica da Terra, produzindo eletricidade na Câmara do Rei através do uso de hidrogênio criado por uma reação química na Câmara da Rainha. O trabalho de Dunn foi tão inovador que inspirou pesquisadores de todo o mundo a seguirem seu exemplo. Por mais de 2 décadas, a pesquisa continuou e se expandiu, tornando-se ainda mais surpreendente a cada ano. Na verdade, mais do que nunca, a ciência, especificamente a ciência dominante, está levando a sério a ideia da Grande Pirâmide como um gerador elétrico. De fato, em 2018 foi publicado um estudo no prestigiado Journal of Applied Physics que examinou a resposta da Grande Pirâmide às ondas de rádio e concluiu que a pirâmide poderia de fato concentrar energia eletromagnética nas suas câmaras internas, bem como sob a sua base, parecendo confirmar a pesquisa de Cadman e as ideias de Tesla. Então, em 2019, um novo livro publicado pelos egiptólogos James Brown e J.J. e Desiree Hurtak, intitulado Complexo Industrial de Gizé, que se baseou no trabalho de Dunn para sugerir que todo o planalto de Gizé funcionava como um sistema de geração de energia.
Segundo os autores, as estruturas ao redor e abaixo do Planalto foram projetadas para ativar um sofisticado processo de divisão da água, que permitiria o uso do hidrogênio como fonte de combustível. Como dizem no livro, há boas evidências de que a Grande Pirâmide era uma gigantesca usina de processamento de água para criar água eletrificada. É um indicativo do quão longe chegou a ideia da Grande Pirâmide como um gerador elétrico, que o livro e a ideia não tenham sido imediatamente descartados como ridículos. Na verdade, em vez de ser ridicularizado, o livro ganhou prêmios, incluindo o prestigiado New York City Big Book Award. Mais uma vez, agora mais do que nunca, a ciência dominante vê a possibilidade da Grande Pirâmide como um gerador elétrico como eminentemente possível. Com isso em mente, voltemos ao ponto de partida, a Zoyet El Arian. Poderia o poço em Zoyet El Arian ter sido conectado à Grande Pirâmide por passagens subterrâneas usadas para transportar água, como muitos sugeriram, mas não para fins de irrigação, mas sim para mover a água eletrificada usada para abastecer uma civilização antiga, como Brown e Hurtax propuseram? Talvez isso tenha algo a ver com o resíduo preto encontrado na banheira oval do poço por Barsante. Poderia isso ser evidência de algum tipo de queima elétrica ou processo químico? A banheira polida em forma de espelho, o local onde a eletricidade era gerada? Talvez seja por isso que a investigação no local foi encerrada tão abruptamente em 64, e é por isso que agora está trancada numa zona militar bem guardada. Talvez abaixo do poço em Zoyet El Arian, escondida em uma área que Alessandro Barsante tanto tentou chegar, esteja a prova de um antigo Egito elétrico, o tipo de segredo que mudaria totalmente a nossa compreensão da história humana. Quer saber mais sobre os segredos de Zoyet El Arian e a possibilidade de um antigo Egito elétrico? Assista ao nosso vídeo sobre o verdadeiro propósito da Arca da Aliança. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir. E se você é novo aqui, clique em inscrever-se e no sininho ao lado para receber notificações futuras.